Olá humanos, bem-vindos ao primeiro devlog dessa série que eu decidi finalmente tentar criar um jogo e publicar ele na Steam. Nesse vídeo eu quero dar o início, mostrar para vocês como está meu andamento, meu jogo. Eu ainda estou praticamente no início, eu quero fazer um jogo em praticamente um mês e eu quero documentar e mostrar para vocês como está sendo desenvolver ele, quais técnicas que eu estou usando, as coisas que eu aprendi, quais foram minhas dificuldades e algumas dicas para vocês, para quando vocês também forem criar o próprio jogo de vocês, caso vocês ainda sejam iniciantes. Eu estudo desenvolvimento de jogos já faz alguns anos, uns 5 anos praticamente, mas uma coisa que eu sempre tive problema foi para projetar e conseguir desenvolver um jogo do início ao fim e publicar ele. Até hoje eu tenho um jogo lançado no Game Jolt, que foi um jogo que eu fiz para uma Game Jam da Uniday Studio, um canal de desenvolvimento de jogos aqui do Brasil. Esse foi um jogo que eu fiz, não lembro bem, acho que foi 4 dias. E foi um momento muito marcante para mim, porque esse prazo de 3 ou 4 dias por aí, que me fez conseguir fazer um jogo do início ao fim. E uma coisa que eu nunca deixei muito bem definido nos meus projetos foi o prazo. O prazo, ele foi uma das coisas que quebraram os meus projetos praticamente. A falta de organização e a falta de planejamento são o que vai detonar o seu projeto, tá? Dependente de qual seja. Eu quero dividir esse vídeo em 3 partes, que são quais problemas que eu tive desde o início, como eu estou conseguindo contornar esses problemas. No final, eu quero mostrar para vocês o resultado que eu tenho até agora. Como eu não tenho nenhuma base de como desenvolvedor, assim, de publicar e fazer todo esse processo, eu sempre fui uma pessoa que focou muito mais na programação e deixei as outras coisas de lado. Eu iniciei muito perdido, sem nem mesmo ter ideia de que tipo de jogo eu poderia fazer que estivesse dentro das minhas habilidades. O fato de ter essa limitação de tempo, que seria um mês, mas alinhado com minha falta de habilidades, me fez com que eu não tivesse ideia nem do gênero, nem mesmo de referências de outros jogos que poderia me espelhar. Porque toda a ideia que eu tinha na minha cabeça era de jogos muito grandes, e isso é um dos problemas que eu sempre tive, né? Então, para contornar isso, eu comecei a pesquisar sobre jogos menores, né? Que eu achei muito no itch.io, que é uma plataforma para desenvolvedores independentes que gostam muito de publicar jogos que estão em desenvolvimento, em fase alfa, ou até mesmo jogos completos, só que jogos menores. Porque é um lugar muito bom para você experimentar coisas diferentes. E lá eu achei muitos jogos interessantes que me viram a possibilidade de criar jogos assim pequenos, mas que ainda sejam divertidos e diferentes. Mas a grande diferença mesmo que fez para mim foi alguns conselhos que eu tive de canais e até mesmo um conselho assim que um desenvolvedor em específico me deu, que eu quero falar sobre isso mais pra frente. Agora que eu tenho um pouco da ideia assim do tipo gráfico que eu queria no meu jogo, que seria um tipo mais retrô, top-down, se eu não fosse por essas pesquisas que eu passei a tarde toda pesquisando sobre isso, vendo as possibilidades, se não fosse por essa tarde inteira que tivesse passado pesquisando sobre jogos menores e tal, eu teria tentado criar um jogo top-down genérico shooter, né? Sem nenhum diferencial, o que iria ofuscar bastante meu jogo dentro da Steam. E não é isso que eu quero algo diferente. Para isso, alguns desenvolvedores, né, inclusive no YouTube, principalmente no YouTube, né, conseguiram abrir minha cabeça para diferentes possibilidades e me deram muitas dicas do que eu deveria fazer durante o desenvolvimento, como eu poderia projetar melhor, como poderia publicar de uma forma que atraísse mais pessoas e como eu poderia aumentar minha relevância dentro do Steam, além de diferentes formas de poder fazer o marketing do meu jogo, até mesmo sem gastar dinheiro e até mesmo usando ferramentas da própria Steam. Existe um desenvolvedor específico que me deu algumas ideias, assim, pessoalmente mesmo. Ele conversou comigo, assim, não pessoalmente, assim, ao vivo, né, mas por mensagem e tal, e que sempre foi bem companheiro comigo, né, que eu quero
falar sobre ele mais pra frente. E graças a essas coisas que eu escutei, o jogo está como está hoje. Eu queria dar foco nesse momento aqui sobre um canal em específico, que é o do Rafael Dias, que ele é desenvolvedor, ele já publicou vários jogos, e uma das coisas que ele mais me ajudou foi na hora de pensar no planejamento de como poderia publicar o meu jogo, né? E também sobre o lance de que tipo de jogo que seria melhor eu desenvolvedor, que seria no caso uma coisa mais pequena e tal, até porque eu teria menos riscos na hora de publicar. O fato de eu querer criar um jogo muito grande faz com que eu passe muito mais riscos do que um jogo pequeno, pelo fato do custo que eu poderia ter ou pela quantidade de tempo gasto. Ainda mais que eu não tenho experiência nessa parte de publicação, poderia criar um projeto grande, porém que não tivesse tanto interesse do público. E isso por vários motivos, tanto pela forma como o progresso é levado no jogo, ou pelos levels design, ou pelo gráfico também. E é uma coisa que precisa se encaixar muito, e é uma coisa que você só consegue com o tempo, com muita experiência. E para seguir disso, né, eu precisava, depois de ter isso em mente, né, essa base aí de como as coisas funcionam, eu precisava saber que tipo de jogo eu conseguiria fazer, né? Eu estava ainda sem ideias assim do tipo de jogo que eu queria fazer. Teve mais dois youtubers que também me ajudaram a definir qual tipo de jogo eu vou fazer, que é o Fabiano Naspolini e o Henry Soares, do canal Crie Seus Jogos. Eu comecei a pesquisar sobre vídeos sobre level design, sobre roteiro, histórias, e como alguns jogos em si, eles também são projetados. Eu também não poderia esquecer do Marcos, do Game Dev, que ele também contribuiu muito para a questão de level design dos meus jogos. Usando com que esses três youtubers, eles me ajudaram, usando todas as informações que eu tirei deles, também junto com a pesquisa que eu fiz sobre os jogos no itch.io e sobre o YouTube também, eu cheguei à conclusão de que tipo de jogo eu quero fazer, que é bem diferente da ideia de jogo que eu tinha no início. Como eu falei antes, né, eu ia criar um shooter genérico, basicamente, e depois que eu pesquisei tanto, eu cheguei à conclusão de que eu quero fazer um top-down de puzzles, né? Bem diferente, né? E por incrível que pareça, não é um top-down comum, e sim um top-down de porcos. Então, para deixar bem diferente, eu achei a mecânica assim que, na minha opinião, ficou bem interessante, que você é um cara que é montado em um porco e você deve guiar esse porco até chegar ao seu destino. E para guiar esse porco, você tem que jogar frutas pelo caminho, e o porco vai seguindo as frutas até chegar aonde você quer. E aí você pode usar as frutas para você controlar outros porcos na cena, você pode usar as frutas para você fazer o porco desviar de obstáculos e assim por diante. Eu achei essa mecânica incrível e eu tenho certeza que se eu poder refinar ela e planejar bem os puzzles, vai ser um jogo bem interessante. E é claro, né, que tem um desenvolvedor em especial que eu falei nisso, que é o Guilherme Teres. O Guilherme, ele sempre me deu dicas desde muitos anos. E uma coisa que ele sempre me falou, isso serve para todo mundo, é que eu devo criar jogos. Isso que importa, independente do gênero, independente do gráfico, independente do quanto eu sei de programação, de arte, modelagem, eu devo criar jogos. Isso é uma coisa que pode passar despercebido, mas quando você larga a mão de ver tantos tutoriais de modelagem, de programação, e você foca no principal, que é desenvolver um jogo, você começa a aprender muita coisa ao mesmo tempo, e você também consegue desenvolver melhor suas ideias, que é uma coisa que eu tenho notado, que quando eu passei a projetar melhor meu jogo, para que ele tenha um bom enredo, tenha coerência com level design e com as mecânicas, o fato de eu fazer a mecânica casar diretamente com o level design, isso é uma coisa que eu não teria aprendido vendo 1 milhão de tutoriais de programação, que é uma coisa que eu fazia antigamente.
Eu também não teria aprendido isso vendo 1 milhão de tutoriais de modelagem. Por mais que eu não seja um bom modelador, não consiga fazer high poly e uma grande texturização no Substance Painter, eu consigo criar um gráfico interessante e simples, uma mecânica mais minimalista, assim, um tipo de jogo mais minimalista e pequeno, mas que ainda seja divertido, e é isso que importa, né? É uma coisa bem feita, só que feita com carinho e seja bem projetado. Eu estou deixando para vocês alguns rascunhos, né, do Leo Design. Vocês provavelmente não vão entender muito, mas para mim o que importa é que com os desenhos que eu fiz, eu consegui ter uma noção bem melhor do tipo de mapa que eu deveria criar, quais mecânicas que eu deveria focar e como elas iriam se comportar. Quando você começa a projetar melhor o seu jogo, você consegue evitar que você fique dando voltas infinitas e modificando coisas assim que nem precisava, na verdade. Que uma coisa que atrasa muito é você ficar dando voltas no que já está pronto, pela falta de planejamento, pela falta de deixar um tempo fixo para você terminar as tarefas. Quando você tem essas coisas bem definidas, você coloca, por exemplo, o Trello, que é uma plataforma que eu uso para gerenciar meu projeto, e você começa a separar exatamente quais tarefas você tem que seguir e o tempo para você terminar elas. E quando você começa a seguir esse passo a passo, você começa a notar que a sua produtividade aumenta muito mais. Inclusive, os desenhos Level Design, eles também me ajudaram a diminuir o tempo que eu tinha antes, né, de planejamento. Porque quando você coloca a ideia assim no papel, você desenha e tal, vai sair um mapa muito mais bem elaborado e que se encaixa muito mais na sua jogabilidade. E que você vai levar menos tempo ainda para fazer. E inclusive, esse foi o resultado que eu tive de gameplay do meu jogo. No jogo ele já está funcionando praticamente, grande parte das mecânicas já foram implementadas, que você consegue mover o seu porco, você consegue inclusive controlar os porcos inimigos pelo mapa, e até que você consiga formar um caminho, né, e desviar dos obstáculos até chegar ao seu destino. Muito obrigado, pessoal, por assistir o vídeo até aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, recomendação, alguma dica, deixa aí nos comentários que eu vou ler e vou responder um por um. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.